Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje vemos que muitos daqueles que eram as autoridades da época vêm para censurar o Senhor e colocá-lo em maus lençóis. Por vezes o mesmo acontecerá conosco. Muitos buscarão nos tentar. São Beda, ao apresentar o contexto deste evangelho, ele nos diz, começando a partir do final do evangelho de ontem, onde vimos Nosso Senhor contar a parábola da vinha do Senhor, arrendada aos vinhateiros. Depois que os mestres da lei entendem que é deles, eles saem com raiva e tentam apanhar o Senhor de alguma forma. Hoje, vemos esta continuação. No tempo comum, vemos que os evangelhos eles são encadeados, eles têm uma sequência. E hoje, sequência do de ontem, vemos que eles tentam apanhar o Senhor enviando fariseus e também os herodianos para colocar o Senhor em maus lençóis diante de perguntas, para fazer com que eles sejam eximidos e outros condenem o Senhor. As autoridades públicas, o Império Romano, condenem o Senhor. E por isso, aqueles que são enviados começam num elogio tentador, num elogio de forma a perverter aqueles que estão. Pois eles elogiam o Senhor muito bem, ele diz a verdade, ele não busca partidos, ele é imparcial, e começam a elogiá-lo e depois fazem uma pergunta perniciosa: Senhor, é justo pagar o imposto? Se ele disser que sim, então os judeus, aqueles que são afligidos pelo Império Romano que os dominava, estariam contra o Senhor. Se ele diz ao contrário, não é justo, então o império o agarraria, o colocaria na prisão, o condenaria. Se ele diz que não sabe, então ele não é aquilo que pensamos, ele não é o profeta que pensamos, pois assim é a mentalidade do povo daquela época. Nosso Senhor sai de uma forma exemplar. Ele conhece os corações, então pede que pegue uma moeda. Uma moeda daquele tempo tinha a face de César e uma inscrição dele. Então, aqueles elogios melosos, doces, que tinham um ferrão por trás, como de uma abelha, caem por terra pela saída que o Senhor dá. Então, São Beda continua nessa exortação dizendo que, diante daquela moeda, Nosso Senhor, diante daquela inscrição, Nosso Senhor manda devolver, dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E o que é de Deus? A Deus devemos dar nosso louvor, o nosso sacrifício, o dízimo, devolver ao Senhor uma parte de tudo aquilo que Ele nos dá, pois tudo é dele, tudo vem dele, tudo Ele provém para nós. Darmos a vida. É isso que nosso Senhor faz. Ele entrega, dá tudo ao Pai e nos faz contemplar isso e segui-lo, nos configurar a Ele. Assim, nosso Senhor nos convida também a conhecê-lo, como na primeira leitura, crescer em graça e em conhecimento a Deus. E por isso somos chamados a ter esta intimidade, para que, quando nós também formos confrontados, que a gente não caia diante das malícias dos demais, mas que possamos dar a cada um o que lhe é devido. Dar ao mundo aquilo que é devido, não diante de uma mundanidade, mas ao contrário, diante de um agir correto. Se o mundo foi colocado para que eu trabalhasse, para que eu desse bom testemunho, para que assim eu faço. Mas o faço principalmente dando a Deus o que é de Deus, o nosso louvor, o nosso sacrifício diário,
buscando esta intimidade, buscando crescer em conhecimento e para assim crescer em amor, crescer em reverência, para poder cada dia mais estar com o Senhor. Tudo isso fez a Virgem Maria. Ela, mais do que todos, soube dar a Deus o que é de Deus. E por isso pedimos a ela que nos ensine a verdadeiramente amar e servir ao Senhor, sabendo o que Ele quer de nós e agindo como Ele quer, quando Ele quer e fazendo aquilo que Ele nos pede. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.